Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, vamos para a nossa aula, né? Vamos começar revendo o exercício que eu passei na aula passada, que é o desafio do Blackjack. Uma implementação bem simples. O código-fonte está na aula passada. Tem o Blackjack, que é mais complexo. Tem o Blackjack simples, que é esse que você deveria implementar. Vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, se vocês forem lá na aula passada, tem o Blackjack simples. Esse é o que a gente vai ver, tá? É esse que está aqui. É um código bem simples, vocês viram as regras, não tem nada demais. A gente começa com um baralho, tá? Então, eu determinei aqui que o número de baralhos no baralho vão ser 4. Por que isso? Porque senão acaba rápido o baralho e o jogador começa a adivinhar as cartas. Então, as duas são. Essa aqui é uma variável mutável. Let mult deck igual. Criar baralho num deck. O criar baralho é uma função bem simples. Está aqui, ó. Ela faz um loop, ela cria o deck como uma variável mutável. Vec new. É uma instância de vec, std_vec, é um vetor dinâmico. Porque eu vou retirar cartas do baralho. Aí eu tenho um conjunto de fors aqui, ó. Para a quantidade de número de decks, eu vou repetir isso. Para o naipe de 0 a 3, né? Para a carta de 1 a 13, aqui é de 0 a 3 porque ele é intervalo fechado em 0, aberto em 4. Aqui é fechado em 1 e fechado em 13, porque eu botei esse sinal de igual aqui. Então ele vai gerar o número da carta, que pode ser de 1 a 13. Acabou. Muito bem, você comprou a carta, aí vem a lógica do jogo, né? Eu preciso saber qual o valor que você tem disponível para jogar. Aí tem uma função que lê inteiro e pega o dinheiro inicial do jogador. Lê inteiro é bem simples. Ela retorna um inteiro de 32 bits. Declara um string, né? Lê uma linha da entrada do stdin, tá? E ela desempacota esse inteiro. Ela elimina o final do inteiro, né, do que ele leu, transforma em inteiro e desempacota. Se tiver errado, vai explodir. Não estou interessado nisso agora. E retorna a variável lida. Isso aqui equivale a return número ponto e vírgula, tá? Eu tenho aqui a que lê string também, que só não converte em inteiro, mas é praticamente a mesma coisa. Muito bem. Então eu li o inteiro, já sei qual é o dinheiro que você tem para jogar. E faço um loop aqui. Esse loop vai até enquanto você quiser jogar. Ó, esse loop vai até lá embaixo. Enquanto você quiser jogar, ele continua o jogo, tá? O que é o jogo? Se a quantidade de cartas é menor que 10, acabaram as cartas, não tem carta suficiente. Acabou o jogo. Se o seu dinheiro for menor do que 1, acabou o jogo, você está sem dinheiro para apostar. E aí eu pergunto, ó, você tem tanto de dinheiro, quer continuar jogando? Aí eu leio um string, tá? Se você botou S, ou seja, você quer jogar, aí a gente continua. Senão a gente encerra o jogo porque você quis parar. Aí eu quero saber agora qual é o valor da aposta. O mínimo é 1. Eu leio o inteiro, que nós já vimos, testo se o valor é válido e aí continuamos, tá? Se você colocou um valor inválido, ele vai perguntar tudo novamente. Aí eu crio a mão do jogador e a mão da mesa. Ambos são variáveis mutáveis e são instâncias de um vetor dinâmico. E aí eu compro cartas. Aqui eu estou comprando 2 cartas para cada um, em cada jogada. Você pode comprar uma carta só. Na verdade, na outra implementação eu mudei esse conceito. Mas, então, eu passo uma referência mutável ao deck, uma referência mutável à mão do jogador e vou comprar uma carta. O que o comprar carta faz? Por que precisa dessa referência mutável? O comprar carta ele recebe o deck, uma referência mutável,
e a mão, uma referência mutável. Se o deck está vazio, acabaram as cartas. Se não, ele vai sortear um número aleatório, tá? E vai atribuir à carta o elemento que ele removeu do deck. Aqui eu estou removendo esse índice do deck, ó, que eu gero um valor aleatório entre 0, fechado em 0, aberto em tamanho do deck. Então ele vai de 0 até o tamanho do deck menos 1. E eu vou remover esse elemento e jogar na variável carta. Tá? O que eu faço com a variável carta? Eu dou um push na mão. Então, se a mão é do jogador, a carta sai do deck para a mão dele. Se a mão é da mesa, a carta sai do deck para a mão da mesa. Acabou. Então, aqui eu peguei, cada um comprou 2 cartas. Aí vamos lá, turno do jogador. O jogador pode apostar e pode comprar mais cartas. Olha só. Aí eu calculo a pontuação que ele tem na mão, que é simplesmente a soma dos pontos das cartas. Ó. Eu faço um fora aqui na mão e vou calculando a pontuação do jogador. Aqui é a pontuação da mesa. Poderia ser a mesma função? Poderia. Tá? Calculei a pontuação, mostrei para ele. Se ele fez mais de 21, ele estourou a banca. E aí eu subtraio o valor que ele apostou do dinheiro dele. Se não, eu pergunto, você quer comprar mais carta? Sim ou não? Se quiser, compra mais carta. Tá? E isso aqui fica repetindo, enquanto ele não quiser comprar mais cartas. Aí vamos lá. Acabou, ele não quer mais comprar. Se ele estourou a banca, acabou o jogo. Se não, vem o turno da mesa. Aí a mesa vai fazer a mesma coisa. Tá? Só que a mesa tem uma lógica. Se os pontos dela forem maiores ou iguais a 17, ela para de comprar. É conservador, né? Mas é a mesma coisa. Aí ela testa. Se os pontos dela forem maiores que os pontos do jogador, independente de ser 21 ou não, acabou o jogo, a mesa ganhou. Se não, se os pontos da mesa forem menores, então você ganhou. Se não, deu um empate. Se não, ela compra a carta. Acabou. É esse o jogo. Bem simples, não é? Não tem muita complicação. Agora vamos ver a outra parte da aula. Muito bem. Vamos exercitar aqui no MyCompiler que fica mais fácil. Como é que eu declaro uma variável em Rust? Let, tá? Nome da variável A, tipo da variável 2 pontos e 32. Declarei uma variável, não é? Agora eu quero ver o conteúdo dessa variável. Print ln, que é uma macro, o valor de A é o placeholder ali. Ah, vamos ver se isso roda. Aham, olha lá. Possible uninitialized variable A. A variável A não foi inicializada. O Rust não pré-inicializa as variáveis, só foi declarada. Eu poderia inicializar assim, ó, igual a 5. Será que funciona? Funcionou. Também poderia inicializar assim, ó. A igual a 5. Né? Rodou. Maravilha, né? Não, porque eu botei isso aqui. Peraí, desculpa. Agora sim. É, a mania de polêmica. Agora sim, funcionou. Muito bem. Essa variável A, ela é mutável ou imutável? Ela é imutável. Depois que eu inicializei, se eu tentar fazer isso aqui, o que que vai acontecer? Vamos ver. Tá vendo? Deu problema aqui, ó. Cannot assign twice to a variável imutável. Não posso fazer isso. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. E economizar tempo. Desculpa. Tá lá.
Eu omiti o tipo. Mas qual é o tipo dessa variável? Em Rust tem uma maneira da gente saber o tipo da variável, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, não é uma maneira simples. E é difícil até de você guardar isso. Mas você tem uma maneira de você saber o tipo de uma variável. A gente usa esse type name do módulo N do create std, do standard. E criamos uma função template aqui, ó. Tipo de, e aqui vem uma referência para a variável. E ele retorna um static string, que é um string com o tipo, com o nome da variável, do tipo da variável. Então vamos botar aqui, ó. Println o tipo de A é tipo de... E como ele espera uma referência, eu tenho que passar uma referência. Então, estou chamando a variável tipo de, passando a referência para A. Ou seja, estou emprestando A para a função. Vamos ver se funciona. Está lá, o tipo de A é 32, funcionou. Muito legal, né? Então, sempre que você vai modificar alguma coisa, você precisa passar uma referência, tá? Vou mostrar isso agora, mas antes eu quero mostrar a parte de vetores. Vamos lá. Fn main. Vamos criar um vetor. Let. Esse vetor é mutável ou imutável? Vamos botar imutável. Let v i. Agora vamos botar o tipo. i32. Quantidade de ocorrências. 4. Igual. 1000, 1001, né? 1002, 1003, 1004. Declarei um vetor de inteiros sinalizados 32 bits com 4 posições. Tá? Também poderia declarar esse vetor omitindo isso aqui. Também poderia fazer isso. Ele assume a partir daqui. Poderia declarar como mutável, botando mute aqui, ó. Mas não me interessa isso nesse momento, então vou tirar o mute daqui. Como é que eu itero sobre esse vetor? Eu posso imprimir uma posição. A terceira posição tem o valor. Vamos lá. B de 2. Porque, ó, 0, 1, 2. Vamos ver qual é o valor da terceira posição. Tem o valor 1003, ó. 0, 1, 2. Pegou o valor 1003. E iteração? Eu posso fazer um for. For i vai ser o indexador. In, intervalo fechado 0. Intervalo aberto v.len. Println a posição vai estar aqui, né? Tem o valor. Então vamos colocar i v de i. Então estou fazendo um loop, intervalo fechado 0, intervalo aberto, tamanho do vetor. v.len retorna o tamanho do vetor. Vamos rodar. Desculpa. Eu esqueci de botar o sinal de macro. Aí está achando que é uma função. Pronto. Posição 0 tem valor 1001, 1, 2, 3, etc. Tem outra maneira de iterar. Se a posição não me interessa, o índice não me interessa, eu posso iterar assim, ó. For valor in. Vou colocar um E comercial, já vou explicar para vocês. Println o valor é... Eu não tenho mais a posição, só tenho o valor. Vamos executar.
Tá lá o primeiro loop e o segundo loop. Aqui, a cada iteração, a variável valor pega um dos elementos do vetor. Ela pega emprestado. O Rust tem esse conceito. Se eu vou se eu vou associar um elemento do vetor a uma outra variável, eu estou pedindo emprestado. Nesse caso, a iteração tem que ser sobre uma referência do vetor. Se eu estivesse dentro do loop alterando esse valor, aqui tinha que ser mut, referência mutável. Eu só peguei uma referência, read only. Por isso que ele vai atribuir a variável valor a cada iteração o conteúdo daquela posição. Tá? Então isso é vetor. Vamos ver uma outra coisa aqui. Eu já estou começando a falar para vocês sobre propriedade empréstimo, que eu não vou falar agora. Tem um outro código aí que eu quero mostrar para vocês. Ó. Esse aqui. Ele usa tipo, coisa e tal, não sei o quê. Vamos ver aqui o main. Ó. Let mut a igual a 5. A é mutável ou imutável? Mutável. Ok. Qual o tipo de A? I32. Aí eu chamo a função não altera, passando A como referência. Muito bem. O que a função não altera faz? Ela recebe um x, que é I32, simplesmente imprime o x. Ela não altera o valor. Então ela não precisa pegar o A emprestado. Ela só quer o valor do A. Beleza. Depois eu chamo uma função altera. Tá? Vamos ver o que acontece se eu simplesmente passar o A para essa função altera. Tá? Vamos lá. Tipo diferente. Tá? Porque aqui eu estou passando o valor de A, mas a função altera espera uma referência mutável a um inteiro de 32 bits. Porque a função altera, ó, asterisco x está dereferenciando a referência. Está pegando o conteúdo apontado pela referência e incrementando 1. Ela está alterando o valor da referência. Então aqui eu preciso passar uma referência. Não basta ser assim, tá? E tem que ser mutável. Aí ele vai conseguir alterá-la. Alterou, e depois quando eu chamo não altera novamente, já está como 6. Sempre que você vai dispor do valor de uma variável, ou seja, você quer atribuir o valor de uma variável a outra, você quer pegar emprestado essa variável. Então você precisa passar uma referência, tá? Seja numa atribuição ou seja numa função. Se a função vai alterar o valor, a referência tem que ser mutável. É por isso que eu estou passando aqui uma referência mutável para a variável A. E eu só faço isso porque A é mutável. Se A não fosse mutável, ele não deixaria fazer. Tá? Esse empréstimo termina quando termina a função, que eu estou passando para dentro da função. Então isso já é um pouquinho de propriedade de empréstimo. Mas calma, calma que a gente vai falar sobre isso. Tem os exemplos de código aí da aula, roda novamente, procura compreender, dá uma olhada no código do Blackjack, que não é o simples, que é esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês numa outra lição. Eu vou usar esse código aqui, ó. Ele tem vários arquivos fonte, ó. O main está aqui, ele tem o carta, ele tem o jogo, tem um monte de coisas novas para você. Só dá uma olhada. Bom, então um abraço e até a próxima.